Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 1 milhão de brasileiros tenham a doença, mas nem todos sabem. É um problema provocado pela pressão do olho que vai aumentando de maneira silenciosa. Para falar sobre os cuidados com os olhos, a gente recebe a médica oftalmologista Tatiana Moura Fernandes. Tatiana, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Tatiana, existe um grupo de risco para a incidência do glaucoma? Sim, existe. O risco são para pessoas acima de 40 anos, principalmente. O fator de risco e idade é importante. O sexo há uma prevalência ligeiramente maior em mulheres. Questão racial, a grande parte dos glaucomas são observados em pessoas asiáticas, em negros, em algumas populações caribenhas, mas também existe no mundo inteiro. E outras doenças podem também contribuir para desenvolver a doença, o glaucoma, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, dentre outras. A hereditariedade também ajuda a definir a doença? Sim, é um fator de risco importante, principalmente para parentesco de primeiro grau. Se o pai ou a mãe ou irmãos tiveram glaucoma, é importante que a investigação se inicie até mais cedo. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia diz que 80% dos glaucomas não apresentam sintomas quando a doença está no início, né? E como que se faz o diagnóstico precoce, então? Na verdade, deve haver sempre uma visita constante ao oftalmologista, principalmente quando o paciente tem 40 anos ou mais, que é quando começa a aumentar bastante a incidência da doença. Nesses casos, é feito todo um exame para ver como que está a visão do paciente, a pressão intraocular do olho do paciente, ver se ele tem alguma deficiência específica de campo visual e a espessura corneana, que também é importante para a gente determinar se essa pressão é mais alta do que parece ou não. E essa visita regular seria uma vez por ano, o ideal? Pelo menos uma vez por ano para investigações normais. Agora, se já diagnosticado glaucoma, o médico que dará seguimento ao paciente vai determinar qual é a frequência que o paciente deve comparecer às consultas. E quando os sintomas começam a aparecer, a doença já está em estágio avançado, né, como a gente comentou, e quais seriam esses sintomas, Tatiana? Na verdade, os sintomas precoces são muito pouco perceptíveis pelas pessoas, porque é uma perda progressiva do campo visual periférico. Então é muito difícil ser notado no início. Quando os pacientes notam uma visão acentuada, o campo visual já é o que a gente chama de tubular. É uma visão apenas central e essa visão central vai desaparecendo com o progredir da doença, se não houver um bloqueio da doença, até o paciente parar de perceber até a luz. A doença não tem cura, não é? O tratamento tem que ser feito para o resto da vida? Sim, há um controle da pressão do olho, há uma busca sempre pela pressão alvo, que a gente chama, que é aquela segura para que não haja danos ao nervo óptico. E essa busca constante é feita pelo resto da vida com controles inicialmente através de colírios, que é a primeira eleição, e se esses colírios não forem suficientes para manter uma faixa de segurança da pressão intraocular em que não haja dano nervoso, dano ao nervo, aí outros tratamentos podem também serem lançados mãos, como o laser ou como cirurgia. E é uma doença crônica, como a gente já citou, mas se ela não for controlada, se a pessoa não tomar os cuidados devidos, ela pode evoluir para uma cegueira? Sim, em 10% dos casos estima-se que os pacientes perdem a visão bilateral. E o problema ocorre nos dois olhos ou não? É simultâneo? Sim, a grande maioria dos glaucomas é bilateral, dos glaucomas primários que a gente chama, que são aqueles do indivíduo que não tem associação com outras doenças dos olhos, por exemplo. Essa bilateralidade é mais comum do que tem apenas um dos olhos. Mas não é incomum encontrar os olhos em estágios diferentes, às vezes um olho mais avançado do que o outro. O uso contínuo de outros medicamentos pode desencadear essa pressão alta que leva ao glaucoma?
Sim, os corticoides, por exemplo, quando eles usados principalmente topicamente nos olhos, sem o acompanhamento do oftalmologista, podem levar à elevação da pressão intraocular e, consequentemente, ao dano do nervo. Outras medicações, em casos específicos de glaucomas primários de ângulo fechado, que é um grupo pequeno de glaucoma, pode também ser acometido como, por exemplo, por antidepressivos, mas são casos em que, relatando ao médico usos de outras medicações, ele vai avaliar, o oftalmologista, se há risco da medicação ou se é uma medicação segura para ser usada em pacientes com glaucoma. E além do glaucoma crônico, tem também o agudo, mas é uma outra situação bem específica, né, Tatiana? Nesse caso, o paciente consegue observar na hora que está com um problema no olho. Sim, o glaucoma agudo, ainda bem, ele é uma raridade, assim, comparado aos glaucomas crônicos, que são silenciosos, mas eles são bastante evidentes para o paciente de que alguma coisa está errada, porque ele vai ter uma dor intensa nos olhos, um embaçamento visual importante, um aumento da sensibilidade à luz, e ele pode ficar com a pupila dilatada, e a baixa de visão ela é muito rápida. Tem que procurar um especialista imediatamente. Sim, é uma urgência oftalmológica. O quanto antes ele for atendido, maiores as chances dele não ficar cego. Muito obrigada por suas orientações aqui. Eu que agradeço.